Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 8 de setembro, nós vamos trabalhar termos semelhantes de uma equação. A equação que a gente está vendo agora é a equação do primeiro grau, tá? Então vamos lá. Dois ou mais termos são semelhantes quando apresentam a mesma variável. Exemplo: 3 quintos de y, 3 quintos de y e menos y são termos semelhantes. E a nossa variável é o y, tá? Variável é a parte literal, é a parte da letra, da incógnita. As letras têm que ser iguais, tá bom? Então aqui é y e aqui é y. Não importa que aqui seja 3 quintos e aqui ó, seja menos 1y, porque quando não tem nada é 1 na frente, menos 1. A gente sabe que a variável é o y e é o y, a nossa letra. A parte de letra é y e y. Então, eles são termos semelhantes. No exemplo B, nós temos 4x, y e 2y. Eles não são termos semelhantes. O y aparece nas duas, porém, para eles serem semelhantes, esse y aqui teria que ser xy também, tá? Poderia ser xy e yx? Pode, a ordem não tem problema. Mas teria que ter xy aqui para serem semelhantes. Como aqui é xy, a parte literal, a parte das letras, e aqui é somente y, eles não são semelhantes, ok? Parte literal de uma equação. Como eu já falei anteriormente, parte literal vem de letra, tá? Então, a parte literal é a parte representada pelas letras. Vamos ver aqui, ó. A parte literal é formada por variáveis da equação. É formada pelas variáveis da equação. Então, vamos do exemplo 1, ó. 2 terços de x mais 4 é igual a menos x. 2 terços e esse menos 1 quando não tem nada, ó, 2 terços e menos 1 são os coeficientes, né, das nossas incógnitas aí, das nossas variáveis. É o que multiplica as nossas variáveis. O x aqui e o x aqui é a nossa parte literal. Coeficiente é quem multiplica a nossa parte literal, a nossa letra. 2 terços e menos 1 aqui são os nossos coeficientes. O x e o x é a nossa parte literal. Operações com termos semelhantes de uma equação. Então vamos lá, gente. Como que a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir termos que possuem parte literal, tá bom? Quando a gente possui termos com parte literais semelhantes. Então vamos lá. Adição. Quando a gente tem uma adição que possui partes literais semelhantes, o que a gente faz? Adiciona os coeficientes e conserva a parte literal. A gente só pode somar se a parte literal for igual, ok? Por exemplo, aqui, ó, 2x mais 5y. Posso somar 2x mais 5x. Posso somar 2x mais 5x? Posso, porque aqui a parte literal é x e aqui a parte literal é x. Quando a parte literal são semelhantes, as partes literais são semelhantes, o que eu faço? Eu somo os coeficientes e copio a nossa incógnita, a nossa variável, ou seja, 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Como a parte literal é igual, eu copio ela, 7x. 2x mais 5x, 7x, ok? A parte literal a gente mantém e soma os coeficientes. Na subtração, é a mesma coisa. Mantém a parte literal se forem iguais e subtrai os coeficientes. 15x menos 3x, 15 tira 3, 12. Mantém o x, que é a parte literal comum, tá? São as partes literais semelhantes, tá? Como eu tinha falado aqui na hora que eu errei, que eu falei 2x mais 5y, que eu tinha falado y, não são semelhantes, então não pode somar, ok? Somente a gente soma ou subtrai quando as partes literais forem iguais, tá? Atenção! A adição e a subtração de termos semelhantes também recebe o nome de redução de termos semelhantes. Por quê? Se os dois são semelhantes, a gente pode reduzir a um só. Ao invés de escrever 15x menos 3x,
escreve 12x uma vez só, porque já pode, a gente reduz, é como se fosse uma simplificação, é a redução dos termos semelhantes. Escreve de uma forma só, tá bom? Multiplicação. Multiplicação de um termo com variável por um número. Então, se a gente multiplicar um termo, quando a gente multiplica um termo com variável, um termo que tem uma letra, por um número qualquer, um número sem a letra, o que a gente faz? Multiplica os coeficientes, que são os números, né? E mantém a incógnita. Ó, 4x negativo vezes 6, o menos 4 vezes o 6 eu multiplico, 24 negativo, menos com mais dá menos, e mantenho o x, menos 24x. Tá bom? Então, se eu tiver um número com uma variável multiplicado por um número sem variável, um número qualquer, a gente faz o quê? Multiplica-se os números e mantém a variável. E na divisão, a mesma coisa, quando a gente tem a divisão de um número com variável por um número sem variável. A gente divide-se os números, 8 dividido por menos 4, a gente faz a divisão dos números e mantém a parte literal, mantém o x, ok? Conserva ela. 8 dividido por menos 4, menos 2. Menos 2 o quê? Menos 2x, ok? Gente, acho que esse conteúdo não é tão complexo assim, ó. Eu deixei uns exercícios para vocês aqui, essa aula é bem curtinha. Então, vai ficar assim, ó. Reduza os termos semelhantes. 7x mais 4x. Na soma de parte literais iguais, o que a gente faz? Soma-se os coeficientes. 7 mais 4 dá 11 e conserva o x. É um exemplo, tá? E 12x menos 9x. Mantém a parte literal, o x, e subtrai os da frente aqui, ó. Os coeficientes, os números. 12 tira 9, dá 3. Mantém o coeficiente, mantém a parte literal, a nossa variável x. 12 tira 9 dá 3. É x nas duas, mantém o x. Ok? E exercício 2. Efetue as operações indicadas. 18x dividido por 3. Na divisão e na multiplicação, a gente realiza as divisões dos números, né? 18 dividido por 3 dá 6 e copia a parte literal, x, tá bom? Que aqui não tem nada para copiar, não tem nada junto com o divisor 3, então 18 divide por 3 dá 6 e a parte literal copia. 4b vezes 8. Multiplica-se o 4 e o 8, 32, e mantém-se a parte literal, b, ok? E assim por diante em todos os outros casos aqui. Nesse caso que tem uma fraçãozinha, o 45 é dividido por 5, tá? Toda fração é o de cima dividido pelo de baixo, tá bom? Vou colocar o link dessa videoaula para vocês aqui acompanhar a explicação. Não precisam copiar o enunciado nesse caso, porque tem exercício. Vocês podem só responder os exercícios, ou na folhinha mesmo, ou copiar no caderno e responder. Vocês escolhem aí, tá bom? Por enquanto é isso dessa aula, então. Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau.